Então, pessoal, a gente vai iniciar a falar agora sobre CMD, né, o prompt de comando. Tá? A gente vai detalhar para vocês aí, é um assunto que muitos técnicos têm medo, porque abre ali aquela tela preta, você não entende nada de informação que está ali, mas calma, a gente vai explicar para você detalhadamente, porque um técnico que sabe usar essas ferramentas, ele vai ser um técnico diferenciado, porque ele tem mais ferramentas para analisar um problema, tá bom? Antes de entrar exatamente nesse assunto do CMD, tem dois conceitos importantes que a gente precisa passar para vocês, que é o de latência, né? A latência, ela é a quantidade de tempo que os pacotes de dados levam para viajar do seu computador para o destino, sejam internos ou para o destino que seriam os servidores, sejam internos ou externos, e de volta para o seu computador. Isso é muito importante, porque a latência não é só ir até o servidor, é a ida e a volta também. E essa medição ela se dá em milissegundos. Né? Então, quando sua conexão de internet funciona normalmente, sua distância física dos servidores em geral é o que mais influencia na latência. Quanto menor a latência, melhor sua conexão. Então, a gente tem aqui os exemplozinhos aqui em cima. Né? Você pode ver que aqui está bem mais próximo, então ele transmite os dados e os dados retornam muito mais rápido. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Quando vocês estão jogando Free Fire, por exemplo, se eu não me engano, Free Fire tem um servidor em Fortaleza. A distância de Teresina para Fortaleza, que é a menor latência que a gente consegue é entre 6 e 8 milissegundos. Então, os pacotes viajam até lá e voltam mais ou menos nessa latência. E a mesma latência que você observa lá no cantinho superior quando você está jogando o jogo. Né? Então, o jogo te dá essa informação. Quanto mais distante, obviamente, geograficamente, maior é a latência. Então, por exemplo, um jogo que é o CS2, que tem um servidor em São Paulo. Você está aqui na sua casa jogando, os pacotes precisam ir até São Paulo e retornam novamente a uma latência de mais ou menos 30 a 35 milissegundos. Tá? E assim, é geograficamente impossível conseguir uma latência menor que essa, por causa da distância que fica São Paulo. Né? E dentro desse conceito de latência tem outro conceito importante que é o de perca de pacote. Tá? Então, a perda de pacote ela ocorre quando os pacotes de dados não chegam ao seu computador ou aos servidores de destino. Os pacotes faltantes precisam ser retransmitidos e o atraso no processamento da informação resulta em lag. A perda de pacote deve estar mais próxima de zero possível. Pacotes que não chegam ao seu destino precisam ser retransmitidos, forçando os pacotes subsequentes a aguardar para serem processados. Então aqui a gente tem um exemplozinho aqui embaixo. Né? Ele enviou os pacotes, 2 pacotes se perderam, o restante teve que esperar ser retransmitido de novo para então a conexão se estabelecer da forma correta. O que isso gera? Pessoal, quando vocês estão jogando lá o Free Fire, por exemplo, vocês clicam 30 vezes no botãozinho para matar o inimigo, para acertar um tiro na cabeça dele. Você jurou que acertou o tiro, mas aí você vai lá e aparece morto. Tá? Então, muito provavelmente, esse lag é por conta de perda de pacote. Não chegou a informação suficiente que você realizou aqueles tiros no servidor do jogo. Tá? Então, antes de iniciar a falar sobre CMD, esses dois conceitos vocês precisam fixar aí na cabeça de vocês.